Sexta-feira, dia 1º de agosto, chegamos aqui no nosso resumo da semana, mais um tema que a gente finalizou falando sobre a Páscoa. Se você não acompanhou, aproveita hoje para você recapitular, pegar todo o estudo da semana. E se você quiser se aprofundar em cada tema, tem os vídeos aqui no card, na descrição do vídeo, nos comentários, tá bom? Então tá tudo aí, basta você pegar para assistir tudo e pegar o aprendizado de cada dia, que é muito estudo. Hoje a gente vai fazer o estudo adicional e vamos recapitular, dar uma aprofundada no tema da Páscoa, que tem muita mensagem, tá bom? Então fica comigo até o final, porque vai valer a pena demais. Mensagens fortes ainda, que não foi dita durante a semana, pra gente honrar o nosso Deus do jeito que ele merece, tá bom? Logo após a vinheta, vai valer a pena, vale a nossa salvação. Bem, vamos lá então, né? Vou compartilhar a telinha aqui, tem muito estudo legal do Lição Fácil, do professor Cláudio Rui, lá do Amazonas. Então se liga aqui, porque eu tenho certeza que você vai gostar do que a gente vai abordar aqui. Abordagens bem diferentes, que às vezes a gente não encontra por aí nas igrejas, nem quando a gente lê a Bíblia a gente consegue interpretar. Então o Espírito de Profecia também, Ellen White, trouxe coisas bem legais aqui. Eu vou compartilhar a tela com você. Prontinho, tá aqui, sexta-feira, resumo da semana, hoje dia 1º de agosto, né? Falando aí da Páscoa. A gente estudou essa semana o texto principal base, que foi o verso para memorizar, o verso áureo, tá lá em Êxodo, capítulo 12, no verso 26 e verso 27, que diz assim, ó: quando os seus filhos perguntarem que rito é este, respondam, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando matou os egípcios e livrou as nossas casas. Durante essa semana toda nós estudamos que a Páscoa tem muito aprendizado, muita simbologia, representa livramento, representa salvação e também representa o que passou com os nossos antepassados, mas o que virá também na volta de Jesus, né? Eu falei também aqui da imagem, né, do detonador, da decisão, do uso do livre-arbítrio que a gente tem que ter. No sábado eu falei disso. Sim, se você decidir Jesus, aceitar o sacrifício, obedecê-lo, fazer a sua parte, você vai cortar o pavio aqui da bomba, da morte que vai vir, da morte eterna, do fim do mundo. Então, quando você diz sim para Cristo, você é salvo, é liberto por Deus, pela graça de Cristo. E quando você diz não, você acaba acendendo o pavio como uma vela aqui. A decisão é sua, né? Então, o professor Gilberto, brasiliano, no Lição Fácil, ele traz aqui uma introdução legal, um resumo, né? O resumo e a aplicação da lição na sexta-feira nos permite revisar pontos relevantes do estudo que nos ajudarão no crescimento espiritual ao considerarmos o assunto da Páscoa e da 18ª praga no Egito, depois de exaustivas tentativas feitas por Moisés e Arão junto ao faraó e à corte dele. Então foi isso que a gente viu, a Páscoa, a cerimônia, o ritual, a demonstração de fé, tudo que ela significa, e a 10ª praga, o endurecimento do faraó. Foi isso que a gente viu durante a semana, os aprendizados que a gente tem, né? Olha o que o professor Gilberto comenta aqui, ó. Faraó poderia ter cedido desde o primeiro sinal, mas como ele se achava um Deus, disse a Moisés: quem é esse Senhor que está mandando eu tirar o povo dele daqui, os meus escravos, para que eu obedeça a ele? Né? Você lembra disso, né? Ele falou: eu não conheço Deus. E a gente viu essa negligência do povo também, se contaminar, idolatrar, esquecer suas bases, não falar do Deus de Israel, de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José. José morreu, as pessoas foram se acostumando, deixaram de testemunhar, ao ponto do rei nem saber quem era Deus, nem quem era José, né? O importante nessa história é que Deus sempre avisa, sempre dá o alerta, porque não quer ver o ser humano sofrendo consequências por causa de suas más escolhas. Então, a gente viu que Deus não larga a gente, até quando a gente de fato desiste de obedecê-lo. Decide: eu não quero não. Então Deus avisa porque Ele quer salvar a todos. Mas Ele é amor, Ele não quer levar ninguém obrigado. Então chega um momento, como chegou com o faraó, que Ele retirou o espírito dele. Ele entregou o faraó a si mesmo, aos seus próprios desejos e a consequência das suas escolhas, do livre-arbítrio usado de forma errada, né? Então, Faraó foi tão arrogante que ameaçou Moisés de morte, a ponto de o bom Moisés, calmo como era, no último momento ali, quando ele foi avisado da 10ª praga, sair furioso da presença do faraó, né? Quase dizendo assim, o professor coloca aqui: eu não acredito que esse sujeito aí não se dobre nem diante da morte que Deus está dizendo que vai dar, e ainda continue fazendo o povo sofrer. É muito teimoso esse cara, e é mesmo, né? Porque lá em Êxodo, lá no início de Êxodo, a gente vê que Deus já fala: ó, eu vou matar o primogênito, antes de mandar as pragas. E a gente viu que as pragas foram avisos de Deus.
tolerância, para ver se ele acordava. Ele já sabia, Moisés já tinha dado a mensagem de que o primogênito iria morrer, então o juízo era a morte, representando a morte eterna daqueles que não obedecem a Jesus, não seguem os mandamentos, não seguem uma vida conforme ele pede. Então o aviso já foi dado, ele vai vir, Jesus vai voltar e o mundo vai acabar. O diabo vai ficar aqui 1000 anos preso sem ninguém, tudo morto aqui, desolada a terra, destruída. A gente vai ficar no céu e depois ele vai voltar com a Nova Jerusalém conosco e aí vai acabar de vez com o diabo, com o pecado, né? Então já está tudo dito. Só que, às vezes, os avisos estão sendo dados, só que o ser humano negligencia e endurece o coração, vai vivendo, né, do jeito que o faraó viveu aqui, na teimosia, né? E aí entra a Páscoa, né? Que foi anunciada como um ritual de despedida da escravidão. Deus, antes de libertar, pediu para o povo obedecer. A gente viu isso, né? Então é um símbolo de proteção e de libertação através do sangue do cordeiro colocado nos umbrais da porta. Então, a pessoa que aceita, que obedece, ela deve demonstrar isso nas suas obras. A gente falou isso aqui. E essa prova aqui, esse teste, na verdade, era para decidir, era para definir ali, separar o joio do trigo. Quem obedece faria o ritual, quem não obedece, sobrou. A gente viu que Ellen White, o espírito de profecia, disse que muitos egípcios se converteram e foram desesperados pedir para os israelitas abrirem a porta para eles fazerem a cerimônia, né? Então, deixou claro que alguns egípcios se submeteram ao ritual, aceitaram Jesus, largaram os maus hábitos e ganharam a salvação. A gente não tem relato bíblico nem do espírito de profecia dizendo se alguns israelitas não fizeram isso. Provavelmente deve ter tido israelita, a gente pode ousar pensar nisso, né? Como o ser humano é, deve ter gente ali que não acreditou, israelita que não fez o ritual, que não passou o sangue e acabou também sendo levado, né? A gente sabe que a Bíblia fala que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. O caminho estreito é que leva à salvação. E às vezes as pessoas querem se rebelar, querem fazer o que acham que é certo, né? Então aqui o professor Gilberto Brasiliano coloca: o sangue representava o que João Batista iria declarar nas palavras: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João, capítulo 1, no verso 29. Eis a verdadeira Páscoa que nos liberta da escravidão do pecado. Então tem toda essa simbologia, essa visão escatológica de que viria com Jesus e que remete à nossa libertação também ainda no porvir, tá bom? Então, louvado seja, porque Jesus veio para nos salvar, né? Aqui no auxiliar do professor, deixa eu transferir aqui para mim, a gente vê aqui a lição, o guia de estudo, o estudo adicional fala, ó, Ellen White, sempre o autor pede, o Giri Moscala, que é o autor do guia aqui da lição, né? Ele pede para a gente ler o livro de Ellen White, Patriarcas e Profetas, que ela fala muito sobre a Páscoa. E ela coloca aqui, ó, a Páscoa devia ser tanto comemorativa quanto simbólica, apontando não somente para a libertação do Egito ali, mas também para o maior livramento que no futuro Jesus Cristo realizaria, libertando o seu povo do cativeiro do pecado, do mundo caído, que começou lá no Jardim do Éden, né? O cordeiro sacrificial representa o Cordeiro de Deus, como a gente viu aqui em João 1:29. João Batista falando que Jesus estava vindo, ele eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Em quem se acha a nossa única esperança de salvação. O apóstolo escreveu, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 5, verso 7. Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então, o ritual, o sacrifício, tudo que a Páscoa representa é Cristo. Era a simbologia de Cristo, né? Não bastava que o cordeiro pascal fosse morto. Seu sangue deveria ser aspergido nos batentes das portas. Assim também, os méritos do sangue de Cristo devem ser aplicados no coração da gente. Devemos crer que ele morreu não somente pelo mundo, mas também por cada um de nós individualmente, por mim e por você. Se a gente nasceu, a gente está aqui por um propósito, né? Deus permitiu que a gente viesse a esse mundo para a causa dele, para honrar e glorificar a causa dele. Então a gente precisa descobrir isso e a gente só vai descobrir se a gente mantiver contato, comunhão com ele, aceitar que ele é o nosso Criador, né? O autor coloca aqui, ó, devemos apropriar-nos dos benefícios do sacrifício de Cristo. Ele morreu por todos, mas você precisa aceitar, demonstrar que aceita isso, esse sacrifício, né? É o amor de Deus, ele não quer levar ninguém obrigado, né? Então, forte isso aqui, né? Vamos voltar aqui para o estudo aqui do slide, transferir o slide aqui para você acompanhar, porque tem muita coisa legal, o resumo da semana para você ver. Então, no sábado eu falei da interpretação da imagem, a gente tem um panorama geral do nosso estudo, né? Então, a gente viu a questão da Páscoa ali sendo realizada na última praga, depois dos 9 avisos, a 10ª praga, a última praga anunciava vida ou morte. O destino da nação dependia da atitude do faraó diante de Deus, afetando famílias e prosperidade coletiva. A gente viu isso,
que o impacto que uma decisão de um tem na vida de outros, né? Então as escolhas moldam o nosso futuro. Está lá em Deuteronômio 30:19. O faraó aqui que se achava Deus, né? Está aqui os sinais, a cobra, a serpente, que a gente estudou isso tudo, representando a divindade, o paganismo, os deuses ali, né? E as decisões revelam nosso caráter. Gálatas 6:7. Então, nosso comportamento, as nossas obras, o que a gente faz é o que decide, é o que mostra, é o que convence os seres celestiais, Deus e Jesus, de que de fato a gente o aceitou. Porque falar só não adianta, né? Então, é a decisão, é o nosso comportamento, é a nossa obra que revela quem de fato a gente é. Se a gente é cristão ou não. Genuíno ou da boca para fora. Porque todo mundo diz que é cristão. Então, essa mensagem dessa semana é forte, né? Então, esse resumo aqui do Infolição é muito legal. Elton Batista que faz esses textos aqui dessa semana e do design aqui. E no Tá Na Lição, que é o perfil do Instagram e do Telegram, sempre tem um resumo ali do dia, né? E eles colocaram aqui, ó. Escolhas teimosas diante da verdade não afetam só você. Quando você se recusa a obedecer a Deus, muitos sofrem. Mas uma decisão certa hoje pode mudar destinos e salvar vidas ao nosso redor. Que forte, né? Então, durante essa semana toda, a gente viu aí no domingo, falando do Cordeiro da Páscoa, do ritual, da cerimônia. A gente falou aqui da mais uma praga, que foi a 10ª. Segunda-feira, o ritual, a Páscoa, o que significa. Eu falei dessa distorção, dessa negligência do significado. Hoje todo mundo só pensa no coelhinho da Páscoa, no ovo da Páscoa, no chocolate. As crianças não aprendem o real significado disso. E aí a gente viu na terça Peshá, que é o original da palavra do hebraico, né? Significa passagem. Então, tanto a passagem a gente pode interpretar de diversas formas aqui. A passagem do anjo da morte por cima das casas, trazendo livramento para os obedientes. A passagem no sentido da passagem do povo do Egito, de uma vida escrava para uma vida liberta em Cristo, para o deserto, para receber a bênção da nova Canaã. Então tem muita coisa aqui legal na terça-feira. Depois a gente vem na quarta, quinta e no estudo de hoje, finalizando, mostrando a importância de passar essa mensagem para frente corretamente, pregar essa mensagem que é o Evangelho, é o plano da salvação, diferente do que muita gente prega e diz, que o Velho Testamento foi abolido, que é só a lei, o Velho Testamento é lei e a lei foi abolida, quem está debaixo da lei, que agora é só o novo, tudo errado, porque a Bíblia fala da mesma coisa, é a mesma essência, é uma aliança só. A diferença é a forma, a metodologia pedagógica e didática para Deus falar conosco, né? Então antes ele usou símbolos, sombras que transmitiam a realidade, tipos trazendo o antítipo. E quando Jesus vem, ele concretiza, ele cumpre tudo isso que o Velho Testamento apontava, né? Então a gente vê aí o juízo final, o juízo divino chegando, assim como vai chegar no nosso tempo também. Bom, então aqui no domingo a gente viu aí sobre mais uma praga e dizendo que Deus sempre na sua misericórdia alerta, avisa. O profeta Amós afirmou que Deus revela seus planos aos profetas. Isso está em Amós capítulo 3, no verso 7. Por meio de Moisés, Deus informou o faraó sobre o futuro. Então lá no início, antes de mandar as pragas todas, ele avisou, ó, vou dar um castigo aí, o juízo vai vir, o primogênito vai morrer se você não soltar o meu povo, não livrar o povo. E aí a gente vê que ele resistiu, né? Então vem todas as 9 pragas, e aí, de novo, o anúncio da última praga chega, o anúncio da morte do primogênito, a proteção divina sobre Israel. A gente vê que no meio ali das pragas, Deus começa a proteger para fazer separação dos obedientes do povo dele e dos egípcios, dos idólatras. Então ele protegia o povo de Israel, sem o povo fazer nada, só para ele mostrar que quem ele quer proteger, ele protege. E depois, na 10ª praga, Deus pede para todo mundo fazer algo para demonstrar que realmente o aceita como seu salvador, né? Usar o livre-arbítrio, fazer o ritual. E a gente viu no final de tudo a obstinação de Faraó, né? No domingo a gente viu isso. O resumo aqui do Tá Na Lição fala, ó, quando o orgulho endurece o coração, a consequência vem. Mas Deus sempre avisa antes, oferecendo tempo, luz e amor para escolher o certo. A gente viu que a 9ª praga foi escuridão, para a pessoa refletir, 3 dias ali no breu, para a pessoa parar, refletir, ver tudo, não ter distração, não perder o foco e refletir sobre o que estava acontecendo. Né? Por isso que muitos egípcios se converteram, né? E depois foram fazer o ritual, pedir para entrar na casa dos israelitas. E outros se perderam. Então Deus é amor, mas ele é justiça. Justiça com misericórdia é o caminho que transforma, né? Então ele quer salvar a todos, só que a gente precisa fazer a nossa parte. Na segunda a gente viu aí os detalhes mais aprofundados da Páscoa. A Páscoa marca um recomeço, um começo de um novo dia. A partir daí, seria uma nação livre. Israel sairia ali do Egito mais de 400 anos e iria viver conforme o Senhor orientou e prometeu, né?
uma terra que mana leite e mel, a Nova Canaã. E fazendo analogia ao que a gente recebe da profecia, Jesus está preparando o lugar, a Nova Jerusalém, a Nova Canaã, a cidade celeste, para voltar nos buscar para ir levar para morar com ele. É a mesma coisa, só que em contextos diferentes. No Velho Testamento, selecionando ali um povo para representar a humanidade toda que aceitaria Cristo antes do juízo final chegar, antes da última praga chegar, né, do juízo divino que vai acontecer no Apocalipse, que é o último livro da Bíblia. Então a gente vê aqui uma refeição familiar, a importância de confraternizar, de jantar, cear junto, essa intimidade da família que tem se perdido hoje, né? Às vezes as pessoas tomam café, almoçam, jantam, fazem as coisas separadas, com o celular na mão, então se perdeu muito isso e a gente vê essa memória aqui da refeição familiar, do convívio familiar. Uma refeição especial, porque tinha um propósito, era uma demonstração de obediência, então aqui referia a servidão, temor, respeito ao que Deus pede, né? Submissão a Deus, e uma refeição nômade, porque era temporária aquela situação ali, e eles iriam caminhar, iriam sair para outro lugar, né? Então os israelitas deveriam estar prontos para partir, com lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão, e comer com pressa. E fica a analogia para esse tempo de hoje. Então hoje a gente tem que estar aqui, mas pensando no céu, pensando na Nova Canaã, pensando que em breve Jesus vai voltar para nos levar, que a gente tem que estar aqui pronto, preparados, fisicamente, mentalmente e espiritualmente, né? Porque vai vir perseguição, vai vir opressão mais ainda, e a gente vai ter que se apegar, ficar firme e forte, porque em breve Jesus vai voltar. O nosso Moisés, o nosso libertador, assim como Moisés representou ali para o povo de Israel naquela época ali do Êxodo. Bom, na segunda aqui, o Tá na Lição coloca, ó, quando tudo parece urgente, Deus nos lembra que adorar primeiro transforma tudo, pois seu sangue nos livra, sua graça nos sustenta e sua presença abre o caminho certo para a nossa verdadeira liberdade. Ficou claro aqui que Deus não deu orientação de como ia fugir, pega os meninos, bota a mulher na frente, pega os carros, faz isso. Ele não deu orientação de como sair, de como fazer a jornada. Ele pediu para se relacionar com ele, para fazer cerimônia, para obedecer. Então esse texto aqui, esse resumo foi ótimo do Tá na Lição, porque a gente às vezes quer fazer as coisas, quer prosperidade aqui, está pensando nessa terra, mas esquece que primeiro a gente tem que adorar a Deus. Primeiro, quer comais, quer bebais, quer faças qualquer coisa, né? Entregar tudo na mão dele e esperar que ele faça o melhor. Que é ele que vai dar a libertação no tempo dele, não é como a gente quer, né? Que a gente fala que está demorando. Então aqui no estudo do professor Cláudio Rui, do Amazonas, ele coloca aqui um recorte do livro de Ellen White, O Desejado de Todas as Nações, página 652. Coloca aqui, ó, Cristo se achava no ponto de transição entre dois sistemas e suas duas grandes festas. Então quando Jesus vem, o autor começa a falar aqui dessa importância dessa cerimônia da Páscoa ali, aquele ritual que foi feito ali, que representava o cordeiro que viria, o sangue do cordeiro. Chega um momento que quando Jesus vem, isso aqui é transformado, é alterado, é mudado. A nova aliança representa isso. O pacto é o mesmo, a aliança é a mesma, mas a forma, o método, o ritual, de forma pedagógica e didática, ele é mudado para um novo contexto. Por quê? Não fazia mais sentido o cordeiro, já que o cordeiro real, o verdadeiro, veio. Então ele coloca aqui isso, ó. Então Cristo se achava no ponto de transição entre dois sistemas e suas duas grandes festas. Uma festa antiga do passado de antes dele, que representava ele antes de ele vir, a morte, o sacrifício, o tabernáculo, o santuário, os utensílios, todo o ritual, cerimônia. E agora ele ali, sendo o cordeiro que tira o pecado do mundo, iria ser sacrificado e ele aí substitui. Agora não precisa fazer mais isso. Agora o que vocês vão fazer é isso aqui. E institui a Santa Ceia. E aí a gente vai ver isso, né? Ele, o imaculado Cordeiro de Deus, estava para se apresentar como oferta pelo pecado. E queria, assim, levar a termo o sistema de símbolos e cerimônias que por 4.000 anos apontara a sua própria morte. Então tem gente que não entende isso, e até hoje tem judeu que, fora do contexto, que faz coisas que não precisa mais, porque Jesus veio e encerrou isso que representava ele. Só que as pessoas se distorcem tanto, inventam tanta tradição, fogem da verdade que a Bíblia traz, as filosofias, as tradições. Os fariseus, os líderes religiosos não aceitaram Jesus como Messias. Estudavam tanto filosofia e tanta coisa como tem muito aí, e que não entende a verdade que está na Bíblia. Jesus veio, se fez carne, disse, e as pessoas o crucificaram.
não aceitaram como Salvador. E até hoje tem gente que segue ainda essa tradição antiga. A Páscoa é para ser lembrada. Só que como é que a gente lembra hoje? A gente fica até o final que a gente vai ver. Jesus ensinou isso aqui, nessa transição, quando ele vem e morre como Cordeiro Pascal, né? Então Ellen White aqui, no Desejado de Todas as Nações, deixa isso claro, essa transição que muita gente não entende porque estuda a Bíblia fora do contexto. Ao comer a Páscoa com seus discípulos, Jesus instituiu em seu lugar o serviço que havia de comemorar seu grande sacrifício. Então, agora não precisa mais matar cordeiro, agora não precisa mais dos rituais do santuário, agora eu vou ensinar como vocês vão comemorar esse ritual, essa cerimônia, essa lembrança da salvação que Deus traz. Então ele coloca aqui, tudo isso, esse grande sacrifício, passaria para sempre a festa nacional dos judeus. Então, matar cordeiro não precisa mais. Aquela cerimônia, aspergir sangue nas coisas, não precisa mais, porque ele derramou o sangue dele na cruz. O serviço que Cristo estabeleceu devia ser observado por seus seguidores em todas as terras e por todos os séculos. Então, aqui a gente vê que a Páscoa continua sendo eterna, perpétua, o cerimonial, a aliança, o pacto. Só que a forma de fazer isso muda porque Jesus vem. Então, as pessoas misturam, não entendem o contexto. E aqui deixa claro a Bíblia, Ellen White, explica que a Páscoa é eterna, a gente tem que lembrar, tem que fazer esse ritual. Só que Jesus vem, e quando ele vem, ele cumpre o modelo antigo, a forma antiga de fazer isso, e mostra a forma nova de fazer. Para que tudo tenha lógica e faça sentido, né? Porque não adianta matar mais cordeiro se ele veio como cordeiro e morreu. Não adianta aspergir sangue se ele já ficou lá crucificado, derramando o sangue dele na cruz para nos salvar. E aí ele fala, como é que vocês vão lembrar? Já que isso tem que ser aliança perpétua, para todo sempre, para ensinar de geração a geração. É isso aqui que eu vou deixar. E aí ele deixa a Santa Ceia. Então a gente vê isso aqui, esse resumo é forte, que muita gente, muita denominação, irmãos em Cristo, não entende, né? E eu espero que esse vídeo sirva para esclarecer. A Páscoa, inicialmente, era apenas para os judeus. Aquela Páscoa ali do Cordeiro, da escravidão, do contexto da escravidão dos 400 anos, da promessa dada a José, do chamado de Moisés para libertar aquele povo, Moisés sendo uma analogia, um símbolo de Jesus que viria. Tanto é que Deus dá autoridade de Deus a Moisés, como Jesus tem a autoridade do Pai, porque ele é Deus. Então, até isso foi simbolicamente ali perfeito. Então Moisés vem, coloca Arão como seu profeta, faz tudo ali, simbolizando o Cristo que viria. Então, naquele momento, aquele ritual, aquele tipo de Páscoa ali, a forma, o modelo, era para o judeu. Só que depois, Jesus vem e muda esse ritual. O pacto é o mesmo, a mensagem é a mesma, mas a forma de lembrar, a cerimônia muda. Ele estabelece a Santa Ceia e ordena que continue sendo eterno, perpétuo, para que todos que desejem sejam salvos. Como é que a gente faz isso? Fazendo a Santa Ceia, obedecendo os mandamentos, aceitando o que Jesus fez por nós na cruz, porque a Santa Ceia a gente vai ver aqui que representa isso, né? Então, forte demais. Mensagem clara aqui. Na terça a gente vê isso, toda a celebração da Peshá, da Páscoa, revela a obra redentiva de Jesus. Naquele momento ali, Moisés estava libertando o povo, mas o ensino era para o povo entender que a maior libertação viria na frente, com Jesus. Não era ali era para sair da escravidão. Tanto é que o povo não entende, leva o Egito com eles, continua pecando, idolatrando. Aí Deus manda os 10 mandamentos, a tábua, para dizer, obedeçam se vocês quiserem ser salvos de fato, porque essa salvação do Egito aí é só temporária, é terrena, vocês vão morrer aqui. Mas a morte eterna, vocês podem se livrar dela se você me obedecer. Viver conforme eu chamei vocês para servir e para ser exemplo. A nação santa, a nação eleita, Israel foi chamado para ser exemplo, para obedecer, para mostrar a diferença de quem obedece a Cristo, mas errou várias vezes. E a gente é chamado como cristão para isso também. Então, quando o sangue do Cordeiro cobre a sua vida, o medo perde força, o pecado é vencido e a esperança renasce. Pela fé, Deus te livra, transforma teu coração e te conduz à verdadeira liberdade. Amém, né? Então é isso que é aceitar Jesus. Era isso que Moisés representava ali, que a Páscoa, a morte do Cordeiro, tudo isso representava ali. Era uma salvação muito maior do que sair da escravidão do Egito. Porque a gente vai ver que o povo continuou depois sendo escravizado, pediu para ter rei, e aí foram escravizados por Babilônia, os impérios, a gente vê as profecias, Babilônia, Medopécia, Grécia, Roma, e a libertação de fato vai vir com Jesus, porque tudo isso representava Cristo, né? Então aqui na terça a gente vê isso, a celebração da Páscoa em Êxodo 12 aponta para a obra redentora de Jesus. E tem muito judeu que não entende, fica só apegado ao passado, achando que foi aquilo ali, seguindo no pé da letra aquilo ali,
esquece que Jesus veio e aquilo ali ficou passado e ele estabeleceu novas coisas. Por isso que o Novo Testamento, ele é novo. Não é porque ele aboliu o antigo, é porque ele transforma. Porque Jesus veio, cumpriu tudo e ali deu uma nova orientação. Mas a essência é a mesma. Tá? Então o Novo Testamento fala do Velho. O Velho fala do Novo, é a mesma coisa, só que o método é diferente. Revelando símbolos de proteção, purificação e salvação. Então aqui faz esse paralelo. Sangue do Cordeiro lá em Êxodo representa o sangue de Jesus na cruz, de 1 Coríntios 5:7. Lá, o Cordeiro Perfeito, em Êxodo 12, no verso 5, representa Cristo sem pecado. Hebreus 4:15 mostra isso claro. Esse paralelismo está na Bíblia. Pega a sua Bíblia aí e olha. O pão sem fermento, lá em Êxodo 12, no verso 8, era uma simbologia, uma sombra do Messias sem pecado, do Salvador, do Libertador. Coríntios 5:7, a mesma coisa. Os ramos de sopo, o ramo ali das plantas, que está lá em Êxodo 12:22, era para a graça purificadora de Cristo, em Salmos 51:7. Ele que limpa, que nos lava. Então, tudo muito claro, né? Só que precisa um pouco aqui, um pouco ali, como diz o profeta, dentro do contexto. E tem muita gente que tira. E um texto, tirado do contexto, vira pretexto, né? Aqui o professor Cláudio Rui continua aprofundando muita coisa legal. Preste atenção nisso aqui, o significado profundo da Páscoa no contexto bíblico e sua relevância para os cristãos de hoje. O que é que a gente tem que ensinar hoje? Porque no final a gente viu essa semana que a ideia, a missão é perpetuar essa mensagem do verdadeiro significado da Páscoa, desse plano de salvação em Cristo Jesus para os nossos filhos e netos, para as crianças. E a gente está vendo tudo isso sendo jogado por terra, né? Então, a 10ª praga, a morte dos primogênitos do Egito, que está lá em Êxodo 11:12, é teológica, judicial, pedagógica e escatológica. Isso é forte, né? 4 abordagens aqui. Eu achei muito legal isso. Ela, a 10ª praga, que tem ali a Páscoa envolvida com isso, não foi um ato arbitrário de violência divina, mas o culminar de um processo progressivo de confrontação entre o verdadeiro Deus Yahvé e o sistema opressor, idólatra, autoedificado do Egito, que representa a grande serpente, Satanás. Então é Deus, é o grande conflito cósmico, Deus e Satanás. Então isso aqui está claro. Então a Páscoa ali representava o Deus vivo brigando com os falsos deuses. As investidas de Satanás na mente humana para criar um monte de coisa e idolatrar um monte de coisa que não seja o Deus verdadeiro, né? Então a lógica teológica, confronto direto com o coração do sistema egípcio, a idolatria, o que eles acreditavam ser divinos. E aí, no mundo de hoje, a gente tem aí o trabalho, o dinheiro, a família, os bens materiais, um monte de coisas tomando o coração da humanidade pós-moderna, né? E aí Deus está aqui, mandando essa mensagem para entender que isso não salva. No Egito Antigo, o primogênito era o símbolo de continuidade, poder e divindade. Então, se o faraó era o Deus, o filho primogênito era também o filho do Deus, era ele que ia ser o sucessor. E aqui a gente faz uma interpretação fazendo analogia, né? O que é que tem sido o seu primogênito? Tendo você filho ou não, né? O que é que tem sido a sua perspectiva de legado, de que você vai deixar aqui? É coisa terrena? Então, isso vai sumir, né? Isso aqui tudo passa aqui nesse mundo. O primogênito de Faraó era considerado um filho de Deus, futura encarnação da divindade solar. E aqui a gente vê o espiritismo, o espiritualismo, as teorias, as falsas doutrinas, tudo envolvido aqui no Egito, na idolatria, que permeia até hoje o mundo cristão. Muito evangélico protestante, seguindo esses paganismos, essas ideias pagãs de imortalidade após a morte, de uma vida espiritual, uma alma vagante que tem consciência fora do corpo. Isso é tudo idolatria egípcia, narrativa diabólica. E tem gente que acredita nessas coisas, né? Os primogênitos das famílias eram herdeiros do nome, da terra, da bênção ancestral. Isso era o que eles criam. E aí Deus vem quebrar tudo isso, mostrar que isso aí tudo é engano. Ao atingir os primogênitos, Deus estava desafiando diretamente o coração do culto egípcio, a falsa adoração, né? Que misturava família, linhagem e divindade. E é igualzinho a hoje. Muita gente fica aí preocupado só com a herança familiar, a linhagem, o poder que adquire nessa terra, né? As riquezas, os bens materiais. Então era isso que Deus queria dizer ali, quando ele confrontou, mandou a 10ª praga. Nenhum desses deuses, dessas preferências, dessas prioridades que vocês têm aí, pode preservar a vida diante de mim. E é isso que Deus está dizendo para mim e para você hoje, né? Nada do que a gente faça aqui nessa terra pode preservar a vida diante de Deus. Então só Deus. Isso está em Êxodo 12,
no verso 12. Portanto, a 10ª praga foi uma demonstração clara da supremacia de Yahvé sobre todos os deuses, incluindo o próprio faraó que se achava Deus, né? A gente viu, estudamos isso aqui, vários deuses, e tem uma tabelinha aqui que eu vou mostrar também. Então ali foi a lógica teológica. Olha agora a lógica espiritual. Romper com um apego à segurança terrena. Será que a gente precisa disso hoje? A gente, nesse caos que vive aqui, insegurança jurídica, a gente está vendo as loucuras macroeconômicas e políticas aqui, as agendas político-ideológicas partidárias, conflitos, guerras, né? Ideologias totalmente perversas que destroem a identidade humana. E tem gente ainda se apegando às coisas terrenas, né? Botar o filho só para aprender a filosofia humana, a tradição humana, na melhor escola que puder, e esquece de ensinar a Bíblia, valores cristãos, falar sobre Deus. Tem muita gente que, conversando com um amigo hoje, eu fiquei até impressionado, que ele tem uma postura total de cristão. Os valores de respeitar o ser humano, de ter zelo, respeito, amor, valores e princípios saudáveis, que edificam a família e a casa, mas ele diz que é ateu. Aí eu falei, ele não sabe que é cristão. Ele diz que é ateu por, não sei, né, algum problema, alguma coisa, decepção, alguma coisa. Então, que Deus possa tocar o coração das pessoas que vivem uma vida moral, conforme a Bíblia diz, mas não acreditam na Bíblia, né? Não acreditam em Deus. Então, se essa pessoa não entender que Deus é o Criador e que existe um plano, um propósito para a vida dela, infelizmente, se ela não aceitar Deus como Criador, Deus não vai querer levar ela para morar com Ele, já que ele não acredita. Então, ele tem que aceitar o plano da salvação. O detonador está nesse mundo. O mundo vai ter um juízo. O recado já foi dado. Vai chegar um dia que esse mundo vai acabar. É o Apocalipse, é o Armagedon. É o grande conflito, Deus e Satanás. O pecado vai acabar. E quem não aceitar Deus como seu Criador, infelizmente vai morrer. Assim como o primogênito de Faraó morreu, né? O primogênito representava o futuro, a continuidade do nome, o sentido de estabilidade. Ao tirar os primogênitos, Deus estava dizendo: nada neste mundo é seguro fora da minha aliança. Então, se você não estiver acreditando em Deus, não seguir o que Deus pede, obedecendo aos 10 mandamentos, que tem a ver com respeitar os outros, primeiro a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus, os 4 primeiros mandamentos falam disso, amar a Deus sobre todas as coisas. E os outros 6 dizem amar ao próximo, respeitar ao próximo. Então, se você vive isso, você vive o que Deus pede. Por que não acreditar em Deus? Se você já viu e já vive o que Ele diz que é melhor, o que é certo, né? As pessoas colocam, não tem certo e errado. Tem certo e tem errado. Então, porque se você disser que não tem certo e errado, esqueça seu papel nesse mundo de pai, de ser humano, de cidadão de bem, né? Porque se não tem certo e errado, todo mundo pode fazer o que quiser, né? Imagina, para que tem lei? Para que tem punição? Então, são teorias, são confusões que a gente acaba fazendo para não aceitar a verdade. Que existe um Criador, existe um propósito para a nossa vida e que a gente está aqui por um propósito, a gente só precisa identificá-lo, né? Então, tudo isso, essa morte do primogênito, esse juízo que chegou ali, e Deus avisou tudo isso forçou o Egito a reconhecer que os deuses deles não podiam proteger ninguém, era tudo falso. O império não podia garantir futuro de nada, o Egito, o faraó ali. A única segurança real era estar sob a palavra e a provisão de Deus, era fazer o que Deus falou. Até numa praga que ele pede, você saia do campo, que vai vir granizo, vai vir gafanhoto, vai destruir tudo, saia do campo, quem estiver no campo vai morrer. Então Deus avisa. E teve gente que não obedeceu. Então, lógica espiritual aí. Deus, a guerra, a Bíblia fala que não é contra corpo e carne, é contra principados e potestades. É guerra espiritual. Tá? Então, se você não crê nisso, infelizmente você está deixando de ter a salvação. Está usando o detonador ali, apertando no não. Não creio, não quero, não aceito, acho que isso é mentira. E aí, você vai ter que arcar com a consequência da sua escolha, tá bom? Espero que não. Espero que Deus te use e abra sua mente, o Espírito Santo toque seu coração para você apertar o botão do sim. Eu aceito. Acredito na Bíblia como regra de fé, acredito que Deus me criou e que eu estou aqui por um propósito, né? Aqui tem a lógica escatológica, né? O anúncio do juízo final e da separação definitiva. A 10ª praga prefigura o juízo final que virá sobre o mundo no tempo do fim, conforme está em Apocalipse 16. É o que eu estou falando. O juízo vai vir, está tudo dito aí. Jesus veio, falou que ia voltar e as pessoas acham que não. Então aqui deixa claro que Deus antecipa o grande clamor universal, que está em Êxodo 12:30, do povo clamando, pedindo, vai acontecer igualzinho em Apocalipse 18:10. Olha o paralelismo, está tudo aqui. A sombra trazendo para a realidade dos nossos dias. A separação entre os que têm o selo de Deus e os que não têm. Êxodo 12:7, o ritual da Páscoa, os umbrais na porta, matando o cordeiro, colocando ali o sangue. Apocalipse diz que tem um selo, Deus vai selar os que guardam os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos, e testemunho de Jesus, aceitam e transmitem essa mensagem. Apocalipse capítulo 7, no verso 3.
E aqui eu vou ler para você rapidinho, eu peguei a Bíblia aqui, ó, Apocalipse 7, verso 3, olha o que diz aqui, ó. No tempo do fim, na perseguição, quando estiver perto de Jesus voltar, os escolhidos, os obedientes, olha o que Deus fala, ó, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Os anjos aguardaram ali, o anjo da morte que ia passar no Egito à meia-noite, ia passar, e Deus falou, ó, passe, não fira quem tiver com sangue na porta. Para a gente não receber a morte eterna em Apocalipse, a gente tem que aceitar o sangue, passar o sangue do Cordeiro na nossa vida, que é aceitar Jesus, a morte de Jesus na cruz, ele como Filho de Deus, o plano da salvação, e obedecer ao ritual. Qual é o ritual que ele pede? Que naquela época era matar um cordeiro, passar o sangue na porta. Hoje é você aceitá-lo como seu Salvador e viver uma vida de obediência. A cerimônia é obedecer o que ele pede, os 10 mandamentos, continuar fazendo essa lembrança da Páscoa com a Santa Ceia, se batizar, que simboliza a ressurreição. Então Deus deixou os rituais, as cerimônias, para você demonstrar a aceitação que você tem no sacrifício e na salvação que ele lhe dá. Então não são esses rituais que salvam você. Quem salva é Jesus, é Deus. Mas esses rituais representam e demonstram que quando você faz, você aceitou essa salvação que foi dada para todos. Tá bom? Então, simples assim, né? E aqui, no final de tudo, a libertação definitiva do povo de Deus, que está lá em Êxodo 12, 31 a 33, o povo vai peregrinando, e Apocalipse 19 fala dos salvos que vão encontrar com Jesus nos ares, né? E depois do milênio, Jesus vindo com a Nova Jerusalém, com os santos, para vir para um novo céu e uma nova terra, onde não vai ter mais pranto, mais dor, mais sofrimento, mais opressão, mais pecado, mais nada. Um novo Éden, melhor do que o primeiro. A Bíblia fala isso, o Espírito de Profecia fala isso, né? Então a última praga do Egito não é só uma punição, mas uma revelação escatológica de que o sistema do mal terá um fim definitivo. Assim como o faraó, a opressão do Egito, estava machucando o povo de Deus ali naquela época, hoje esse mundo que a gente vive, com os governos desse mundo, que oprimem a gente, que fazem a gente sofrer, também tudo isso vai ser destruído. Que por trás de tudo isso está Satanás. E aí a gente vai ter a verdadeira libertação, né? E a única coisa que depende disso, que Jesus, Deus já fez a parte dele, a salvação agora depende exclusivamente de você aceitar, de estar sobre o sangue do Cordeiro. Porque ele morre para todos, mas não quer obrigar ninguém. Você tem que demonstrar que aceita esse sacrifício, né? E aqui essa tabela é legal, ó. Falando aqui da referência aqui dos deuses, né? Que a luta que teve ali. Depois dá um pause e olha aqui. Deus quebrou todas as falsas doutrinas, os falsos deuses ali. O faraó, que era o Deus vivo, filho de Ra, encarnação de Horus, símbolo máximo do poder. Deus confrontou e Yahvé chegou e teve seu primogênito morto. Desmoralizou completamente essa divindade dele. O Deus Ra, que era o Deus Sol, criador e pai dos deuses. Inclusive, adoravam o Sol. E o sistema pagão, dentro da igreja, se instituiu o domingo, Sunday, o dia do sol, o venerável sol. Constantino e a igreja católica institui a guarda, muda o sábado, o dia de Deus, abençoado e santificado, para o dia do sol, usando justificativa pífia, inventando uma historinha para simbolizar a cerimônia da ressurreição de Cristo. Não tem nada a ver, a Bíblia não ensina isso. O símbolo da ressurreição de Cristo está na Santa Ceia e no batismo. É o batismo que mostra isso. Então não é domingo que significa. A Bíblia diz que é o batismo. O ritual, a cerimônia que representa a ressurreição é o batismo. A morte, a Santa Ceia. Antigamente era o santuário, era o cordeiro. Tá bom? E a gente vê no Apocalipse que o dia de guarda, o selo de Deus, é a obediência aos mandamentos. E dentre eles está o sábado, que é o 4º mandamento. O dia que Deus criou para o ser humano se relacionar com Deus diretamente, exclusivamente com ele. E aí, muita gente distorce isso, né? Está adorando, idolatrando outras coisas. Tem gente que foge e diz que não é nem dia nenhum. Não, eu obedeço todos os dias. Todo dia para mim é igual. É abençoado e é santo. Eu busco Jesus em todos os dias. Não tem dia de Deus, enquanto a Bíblia diz que o 7º dia é o sábado do Senhor, onde ele criou tudo e depois descansou, santificou e abençoou. A mensagem está clara, né? Então Deus vem e quebra isso, ó. Esses deuses, o Deus Ra foi incapaz de proteger o filho do faraó e a sua linhagem. O Deus Horus, o Deus Falcão, associado ao faraó e à realeza. Deus vem e ele não protegeu o trono nem garantiu nada com as pragas. Então Deus quebra cada um desses deuses aqui, falsos deuses, né? Osíris, o Deus dos mortos e da vida após a morte. Uma teologia pagã, espiritualista, espiritismo puro, alma vagante, uma consciência sem corpo. Está aqui, ó, Deus dos mortos e da vida após a morte. Só há vida após a morte, segundo a Bíblia, quando Jesus voltar e ressuscitar por Deus. É Deus que dá vida após alguém morrer, essa morte aqui.
e aí vai ser a vida eterna. Não tem outra. Então o diabo tenta criar, dar vida, mas ele não dá, ele só traz morte, morte eterna. Então quem acredita nessa falsa doutrina está fadado à morte eterna. E Deus vem, e faz a praga, e esses deuses aqui, o Osíris foi incapaz de preservar os primogênitos, sua autoridade sobre a morte foi anulada. Se ele é o Deus da morte, como é que ele deixa o Deus de Abraão vir e matar? Ísis, deusa mãe, protetora da família real e dos tronos, foi impotente para proteger o primogênito também de Faraó e dos nobres egípcios. Requete é uma deusa com a cabeça de rã, protetora dos partos e da vida nascente. Foi humilhada já na segunda praga, a gente viu isso com as rãs ali. Tomou o Egito de rã e ela não fez nada. E totalmente desmascarada na 10ª praga, sem poder sobre a vida. Se tinha primogênito nascido ali, recém-nascido morreu no dia da 10ª praga. O deus Min, um deus da virilidade, reprodução e força vital masculina, foi confrontado pela morte dos primogênitos, falhou em preservar a descendência e a fertilidade do Egito. Taveret, deusa como forma de hipopótamo, protetora das crianças e do parto. Nenhuma criança foi salva pela sua suposta proteção. E Deus Bés, uma divindade doméstica, guardião das crianças contra espíritos malignos. Olha as invenções, né? E aí, foi inútil contra a intervenção divina. Os primogênitos pereceram apesar dessa adoração a esses falsos deuses aqui, né? Então mostra claramente que Deus é Deus, né? Tem muito significado tudo isso, né? Podemos afirmar que a Páscoa foi em essência uma celebração de independência para os israelitas, mas não de uma independência política no sentido moderno, e sim de uma libertação teológica, existencial e espiritual. Então é isso, o povo saiu dali, mas depois ele continuou sobre um governo, pediu para ter reis, viver como as nações pagãs viviam. Depois foram escravos de novo de outras cidades-estados, como eu falei aqui, Babilônia, Medopécia, né? Enfim. Então, não era disso. Sempre, o reino de Deus não é desse mundo. Ele está falando de salvação eterna. A visão toda é com relação ao reino celestial, a uma vida eterna. A primeira camada dessa independência foi a quebra dos grilhões da opressão egípcia. Então, ao comemorar a Páscoa, os israelitas estavam lembrando o momento em que Deus, e não Moisés ou qualquer força militar, quebrou o poder do império mais forte da época. Era o pior exército que teve na história da humanidade. Era aquele exército ali do faraó da 18ª dinastia no Egito, né? Então, foi Deus. Moisés foi um instrumento. E aqui ele coloca em Êxodo 20, no verso 2, Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Né? Então, quebra qualquer idolatria a Moisés, como muita gente aí adora, coloca Moisés, né? Então ele tem a importância dele, mas ele foi instrumento. A segunda camada da independência foi a libertação da dependência dos deuses egípcios. Da escravidão do pecado, literal aí. Desobedecendo ao que Deus pede. Não terás outros deuses diante de mim. Não faça imagem de escultura. Não tome meu nome em vão. E guarde o dia de sábado. 4 mandamentos que demonstram autoridade, soberania e amor a Deus, ao Deus Criador. A Páscoa também representa uma independência espiritual e teológica. Então, quando você comemora a Páscoa do jeito certo, você está demonstrando que você aceitou Deus como seu Salvador. Cada uma das 10 pragas, culminando na morte dos primogênitos, foi um ataque direto à teologia do Egito. A gente viu isso, né? Aos seus deuses protetores, à sua cosmovisão, à divinização do faraó. Então, é isso que Deus faz, e se você não entender isso, ele vai usar de artifícios, inclusive de pragas, de temores, de aflições, de tribulações, vai permitir, não que ele faça, mas ele vai permitir que isso chegue, porque é consequência do pecado, é consequência do uso errado do livre-arbítrio, né? Então a Páscoa é a declaração de que Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, é o verdadeiro Deus libertador. Não os deuses da fertilidade, da colheita, do sol, do Nilo, da morte ou de qualquer outro Deus que você acha que existe aí. Da sua autossuficiência, né? Então, se você acha que está aqui só para nascer, crescer, reproduzir, trabalhar e morrer e acabou, e viver uma vida em espírito consciente fora de um corpo, né? Reencarnando em animal, então tem várias narrativas diferentes do que a Bíblia diz. E a Bíblia deixa claro que Deus é você mesmo, é o mesmo corpo, há um só corpo, um só Deus. Então é o mesmo corpo, a gente vai ressuscitar. Se Jesus não voltar no nosso tempo e a gente morrer, quem aceita Jesus como seu Salvador vai ressuscitar o mesmo corpo, só que agora ele vai ser otimizado, ele vai receber um upgrade, vai ser glorificado, porque o milagre vai acontecer na ressurreição, né? E aí a gente vai morar no céu com Cristo, amém? A terceira camada da independência foi a libertação da mentalidade escrava, que isso aqui demorou e demora até hoje. O povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu do povo. Mais do que sair do Egito, Israel precisava tirar o Egito de dentro de si. A celebração da Páscoa é um ato pedagógico de reestruturação
identitária, de identidade. Quem criou você? Quem você é? De onde você veio? Por que é que você está aqui? Para onde você vai quando você morre? Qual o destino final? Então são perguntas as mais importantes que o ser humano tenta desvendar, os vazios existenciais que as pessoas têm. E elas não olham a Bíblia, o manual da vida, a palavra de Deus que responde todas essas perguntas. E a gente está vendo aí essa crise de identidade. O povo se perdeu na idolatria, esqueceu quem era, ao ponto do faraó nem saber quem era Deus, nem quer saber quem era José. José que tinha libertado e salvo o povo do Egito todo nos 7 anos de vacas magras, que fez mirabolâncias. Foi o segundo homem mais importante do Egito, no tempo dele, o governador do Egito. Então imagina como você vai perdendo a identidade, se assemelha àquele convívio, àquele povo, à cultura, e você esquece quem é. E hoje a gente vive assim, né? Ideologia de gênero, destruição da família, um monte de coisa acontecendo. E as pessoas esquecem que tem um Deus criador. Acredita no evolucionismo, a evolução de Darwin, no Big Bang. Enfim. E é isso que o diabo quer, né? Então a Páscoa, realizar a Páscoa, lembra que Deus é nosso criador, quem a gente é e por que a gente está aqui. Então o povo era lembrado de que não era propriedade de Faraó, desse mundo, de Satanás, do próprio eu, mas de Deus, separado para viver em santidade com um propósito, para honrar e glorificar Deus. E olha aqui o que a Páscoa representa. É isso que a Bíblia ensina. Olha aqui, ó, este dia vos será por memorial, e celebrá-lo-eis como solenidade ao Senhor, através de vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. Êxodo 12, 14. Então a gente tem que celebrar a Páscoa, mas do jeito certo. Não mais agora matando o cordeiro, porque Jesus vem e estabelece um novo ritual, que é a Santa Ceia. Esta festa Páscoa seria o fundamento da nova identidade nacional e espiritual de um povo liberto para servir a Deus. Então quando você faz do jeito certo, você mostra que você quer ser salvo, que você confia nessa salvação que há de vir. Assim como no tempo do Êxodo, lá em Moisés, o pessoal antes de ser salvo matou o cordeiro, aspergiu na porta e esperou, preparado para sair. A quarta camada da independência foi a independência não para a autonomia, mas para servir a Deus. Isso aqui é forte também, né? Muita gente acha que ali é sair, ser salvo para viver conforme quer, conforme as suas próprias conveniências, desejos. Não. Deus salva para a gente servi-lo, porque Ele sabe o que é melhor para nós, Ele nos criou. Ninguém é melhor do que o Criador para dizer como é que a gente funciona, como é que a gente tem que viver, como é que a gente tem que ser usado, né? Então, muita gente quer viver conforme as suas próprias conveniências, quer adaptar a Bíblia ao seu jeito de ser, quer adaptar uma igreja ao seu jeito de ser, quer adaptar o cristianismo ao seu jeito de ser. Só que está errado. É a gente que tem que se adaptar à Bíblia, ao cristianismo, ao que Deus pede, né? Então, e aí muita gente fala isso, ser crente deve ser horrível, porque você não pode beber, não pode fumar, não pode fazer sexo antes do casamento, não pode isso, não pode aquilo. Então ele acha que é uma prisão, uma escravidão. E na verdade eles que são escravos do pecado, desse mundo, dessas coisas que só destrói a vida e o outro. Enquanto quem é livre de fato tem o poder de escolher. O vício desses maus hábitos deixa a pessoa escrava. E quem não usa, quem não tem esses maus hábitos é livre, porque a qualquer momento ela pode decidir usar. Pode decidir fazer isso. Então quem é que é o escravo e quem é que é livre? Pergunta a pessoa que não usa droga se ela pode decidir usar droga. A qualquer momento ela decide isso e faz, se ela quiser. Então ela tem a liberdade. Agora pergunta se o usuário de droga, que está viciado ali, ele tem a liberdade de chegar, não, vou parar. Não tem, ele é escravo, porque ele ficou viciado, ele ficou dependente. O corpo, quando ele não faz isso, tem a crise de abstinência e tem uns que até morrem, porque o corpo se adaptou tanto ao que não presta que ficou corrompido. E agora ele precisa daquilo para viver, senão ele morre, né? E só Jesus para libertar disso, que é quem dá a vida de fato, né? Então, forte isso aqui, né? A liberdade dada por Deus não é uma liberdade para fazer o que você quiser. É o que Ele quer, porque é uma liberdade plena, de vida eterna, de vida em abundância. A independência do Egito se transforma em dependência voluntária de Deus. Então Deus quer submissão. É isso. Que sejamos dependentes dEle. E isso traz a verdadeira liberdade. Mas Ele não impõe isso, porque senão seria robô, marionete, seria um ditador. Ele espera você decidir. Você usar o seu livre-arbítrio e querer, livre e espontaneamente, que Ele seja o dono da sua vida, né? É aí que mora a beleza do amor. E quem decidir vai ganhar a vida eterna. Quem não deixar, Deus vai retirar o espírito dele e vai deixar a pessoa entregue a si mesma. E aí vai ter que colher as consequências. Não dá para reclamar depois, né? E aí a gente vê que o povo saiu da escravidão de um tirano para serem servos do Senhor. Êxodo 7,16. A verdadeira liberdade, nesse sentido bíblico, não é autonomia absoluta, mas o direito de servir ao verdadeiro Deus com alegria e dignidade. Então, ser cristão é felicidade, é fazer por agradecimento, por entender quem Deus é e o que Ele faz para nós, que é o melhor para a gente. Então, a gente faz sem peso.
Não é peso ser cristão. A gente faz com alegria, né? Com satisfação. A Páscoa foi uma celebração de independência que aponta para uma liberdade com propósito, para adorar, para obedecer e refletir o caráter de Deus. É a libertação de um sistema opressor, material e espiritual, para uma nova aliança de serviço, santidade e missão, porque Deus quer que a gente seja luz, exemplo, assim como Israel foi chamado para ser, para salvar outras pessoas, para tirar outros da escravidão do pecado, né? Então, forte essa mensagem aqui, né? Então aqui na quarta-feira, já finalizando, o vídeo ficou um pouquinho mais longo, mas é muito conteúdo, é recapitulando a semana toda. Quem quer pegar o alimento espiritual, fica até o final, já está acabando. Na quarta-feira, a gente viu aqui o tema de passando a tocha, né? A importância de transmitir isso para os nossos filhos, netos, para as crianças. Pais israelitas ensinavam aos filhos a história do Êxodo como experiência pessoal, fortalecendo a fé e conectando gerações às obras divinas. Ensino intencional familiar, conexão pessoal histórica, celebração como ato de fé. Então, mesmo que a gente não veja, e muita gente acha que Jesus, né, não existe, porque não vê, ele prometeu que ia nos salvar, que ia nos dar uma vida eterna, sem pecado, sem morte, sem sofrimento. Ele prometeu que os nossos mortos, os entes queridos que a gente da nossa família já não tem mais, iriam ressuscitar para a gente reencontrar com eles. Então, a gente tem que viver pela fé. Isso é ter fé, confiar. Uma memória coletiva viva, né? E aqui o Tá na Lição coloca: as famílias devem dialogar sobre Deus, seus feitos maravilhosos e seus ensinos para transmitir o conhecimento bíblico às futuras gerações. Né? É o exemplo que arrasta. Tem que demonstrar isso na sua casa, no seu lar. E aqui nessa parte de ensinando nossos filhos no caminho de Deus, é importante também a gente finalizar com essa mensagem, né? A 10ª praga tem profunda relação com a responsabilidade espiritual dos pais em relação aos filhos, especialmente no que diz respeito à transmissão dos fundamentos, princípios e valores eternos. A gente viu ali que lá no início, quando Moisés nasceu, a mãe dele inculcou nele até os 12 anos a promessa, quem era Deus, quem ele era. E isso depois, a Bíblia fala, né? Ensina a criança no caminho que deve andar, porque quando ela estiver velha, jamais se desviará dele. E mesmo depois de ter crescido no palácio, na adolescência, juventude, aprendido todo o paganismo, sendo preparado para ser faraó, adorando falsos deuses, ele decidiu seguir a Cristo. Encontrou sua missão como libertador do povo, que estava escravizado ali, né? Aceitou o chamado de Deus. Então veja, né, que o pai tem um papel importante. A gente vai ver isso aqui também na Páscoa, ensinando. O versuário diz isso, né? Ensina a criança aqui. Quando lhe perguntarem o que é a Páscoa. E a gente tem ensinado? Infelizmente não, né? A narrativa do Êxodo nos mostra que naquela noite decisiva, a vida dos primogênitos estava diretamente vinculada à obediência e fé dos pais em aplicar o sangue do cordeiro sobre os umbrais das portas. Então aqui deixa claro que é o pai que nesse momento foi responsável em salvar seus filhos. A Bíblia fala que a salvação é individual. É lógico. Mas ela não é individual no sentido de a gente abandonar os outros. Não é individualizada. Ela é individual porque cada um vai ser responsável pela sua. Mas a gente tem que pensar no coletivo, em salvar o outro. Essa é a missão, né? Para a gente ser pescadores de homens, como Jesus fala. Então os pais naquele momento ali é que tinham que ensinar, fazer o ritual, passar o sangue. Se não passasse, o filho ia ser morto por causa da irresponsabilidade e desobediência do pai. Né? Deus vai julgar cada um conforme a luz que recebeu. Então, e ele avisa, ele diz o que é que precisa ser feito para você salvar o seu filho. Se você não faz, de quem é a culpa? É de Deus? Não. É de quem desobedeceu, né? Então, o juízo era universal, mas a salvação era doméstica e relacional. Então, o salário do pecado é a morte. O ser humano pecou, Adão e Eva, e por causa disso todos nós temos a natureza pecaminosa. Estamos fadados à morte. Só que Jesus veio nos redimir. A gente aceita e a gente aí é salvo por isso. Então, só que a Bíblia fala que todos serão julgados perante o tribunal. Eclesiastes 12, 13 e 14, né? De tudo que tem ouvido, assuma teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, todos os feitos, quer sejam bons, quer sejam maus. Então tá aqui, ó, o juízo é universal, vai chegar para todo mundo. Mas a salvação é doméstica, você tem que buscar se salvo, tem que fazer como sacerdote do lar, se você é homem. Se você é mulher, a mulher sábia edifica a sua casa, você tem que ser o responsável em levar isso, né? E se relacionar com Deus. O Senhor passou a ferir todos os primogênitos. Porém, nas casas onde havia sangue, o destruidor não entrou. O anjo destruidor não entrava em casas cobertas pelo sangue. Quem aplicava o sangue nos umbrais? Eram os pais. Então, olha a responsabilidade do pai aí. A vida dos filhos dependia da fé ativa e obediente dos pais à instrução de Deus. Então,
Se você acredita em Deus e não faz o que precisa ser feito, não dá exemplo, você está comprometendo a salvação dos seus filhos, né? Então a gente tem que fazer na nossa casa, né? A gente viu ali, logo no início, Moisés também, quase sendo morto, foi ameaçado de morte porque ele não tinha feito isso, obedecido à circuncisão do filho mais novo. Zípora, a mulher dele, a gente viu aqui, super protetora, não deixou. E aí Deus fala, como é que você vai salvar o povo de Israel se você está me desobedecendo aqui na sua casa? Não está dando exemplo aqui na sua casa. E aí Zípora rápido pega a pedra ali, corta o prepúcio do pênis da criança, passa o sangue em Moisés, para mostrar, não, eu estou te obedecendo, eu fiz o que era preciso. Né? A demonstração da obediência. Ele fez o que precisava ser feito para salvar. E aí ele, agora sim, você fez, não dá para falar uma coisa e não praticar. Você praticou aqui, obedeceu aqui, agora você vai salvar os outros. Você tem que ser exemplo. Esse é o recado que fica, né? Então aqui o professor Rui coloca, né? Isso revela um princípio espiritual forte. A fé dos pais cria um ambiente de proteção espiritual para os filhos. Olha que forte, né? Então a sua fé, a sua comunhão diária, o culto familiar, orar, ler a Bíblia, contar essas histórias, ensinar a criança sobre Deus, sobre quem criou ela, por que é que ela existe, qual é o propósito dela nessa terra e o que vai acontecer quando alguém morre, quando Jesus voltar, para onde é que a gente vai. Então tudo isso precisa ser dito, né? E aí o verso da semana se baseou nisso, né? Quando os vossos filhos perguntar o que é a Páscoa, direis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor. Que festa é essa? É o sacrifício da Páscoa. E contar o que é a Páscoa. A Páscoa não era apenas um rito, mas um ato pedagógico intergeracional. A explicação era dada em casa pelos pais. O sangue aplicado não era mágico, não era um ritual, não era o sangue que fazia nada. Era um símbolo de fé e submissão à verdade revelada por Deus, do poder que ele tem para fazer tudo, para dominar tudo. Logo, os pais que valorizavam os fundamentos eternos transmitiam vida espiritual aos filhos, né? Só que pena que o mundo pagão, a idolatria, acha, né? Hoje tem a água que faz isso, bota em cima da televisão, a água, o papel pega isso, a água benta faz aquilo, a água santa, coisas mágicas, nada a ver, isso tudo é besteira, são falsos deuses. Quem faz tudo é Deus, né? E aqui a gente vê também esse ensinamento profundo do Cordeiro Pascal, né? A morte para salvar da morte. Que coisa, né? É um princípio da substituição. Então o salário do pecado é a morte. Aí o inocente vem, o Cordeiro vem, Jesus morre para evitar que a gente morra eternamente. Então ele matou a morte. É a morte para nos salvar da morte. Que forte. Na Páscoa do Êxodo, o Cordeiro era morto e o sangue aplicado salvava da morte. Então isso era símbolo. Só que aqui tem uma diferença de Jesus, que Jesus vem e otimiza e complementa isso. O Cordeiro ali, como era um símbolo, era uma sombra, ele não era ressuscitado, ele não trazia vida, ele salvava, porque representava Cristo, apontava para alguém que viria dar a vida. Essa é a diferença do que a gente vai ver da nova cerimônia que Jesus coloca, né? E aqui Hebreus deixa isso claro, ó. Hebreus 9, 22. O ensinamento pedagógico ali do ritual, do cordeiro morto e do sangue aspergido é que sem derramamento de sangue não tem remissão, não tem salvação. Então, para salvar daquele momento ali da praga, alguém tinha que morrer, e o cordeirinho morria, representando Cristo, que viria a morrer. O cordeiro morto salvava da morte imediata, mas não podia dar vida eterna. Tanto é que eles foram escravizados e depois eles morreram, porque era simbólico, era uma escravidão ali momentânea, terrena, contextual. Mas a salvação que veio foi pedagógica para mostrar o que viria lá na frente. Ainda que eles morreram, que a gente morra, a gente vai viver em Cristo Jesus quando ele voltar, ressuscitar primeiros mortos, né? Então, era sombra da realidade. E aí vem Jesus e remodela isso. Quando ele vem e morre, ele remodela. O pão da ceia, símbolo do corpo vivo e ressuscitado de Cristo. Então o ritual e a cerimônia que não representava a ressurreição e vida, que era só a morte e salvação, remetia Jesus. Quando Jesus vem, ele adapta o ritual e a cerimônia para um novo contexto, para a nova verdade. A realidade que chegou. A sombra já não existe mais. Ele é a verdade, é o caminho, é a vida. Então Jesus, ao celebrar a Páscoa com os discípulos, transforma esse rito. Tomou Jesus o pão e disse: isso é o meu corpo, que é dado por vocês. Lucas 22, 19. Está lá na Bíblia, né? Detalhes cruciais aqui que a gente aprende. Jesus não serve cordeiro. Jesus era judeu. Por que ele veio e não continuou a Páscoa como era perpetuamente obrigada a ser feita? Jesus desobedeceu a Deus? Já que era para os israelitas matarem, fazerem sacrifício? Não, porque o cordeiro que era ele veio. E aí ele falou: não precisa mais matar cordeiro que representava a mim, porque eu estou aqui e eu vou morrer por vocês. E agora, para lembrar disso, comam desse pão. Esse pão aqui, ó, é o meu corpo.
Então Jesus serve o pão, que ele é o pão da vida, a Bíblia fala. Olha que lindo, né? Perfeito demais a Bíblia. É lindo quando a gente estuda a Bíblia e entende a mensagem de Deus para nós, né? Então ele não diz, esse é o cordeiro, mas ele fala, este é o meu corpo. Então o cordeiro que tirava o pecado, acabou. Jesus se fez o cordeiro, acabou tudo na cruz, morreu. Agora ele é o pão, ele é a vida. Acabou a história do sacrifício, da morte, ele já pagou isso na cruz. O pão é símbolo agora de sustento, de vida contínua, da ressurreição que ele nos propiciou, né? Então, show de bola isso aqui. O ritual é renovado, né? Então, aqui tem mais uma dica aqui no auxiliar do professor, vou colocar aqui para você. Tá pertinho de acabar, mas eu vou continuar aqui. Fica quem achar interessante, né? Aqui na lição, no guia, coloca o seguinte, ó. Até hoje, as famílias judaicas celebram a Páscoa, em hebraico Peshá. Elas realizam o que chamam de Seder de Peshá. Seder significa ordem ou sequência, e nesse caso refere-se ao jantar cerimonial. Nesse momento, eles recontam a história do Êxodo e depois desfrutam uma refeição especial em família. Legal isso, né? Só que tem um detalhe que eles vacilam aqui, né? É impressionante como essa celebração tem sido mantida literalmente desde a época do Êxodo. Então eles não entendem que Jesus veio, que Jesus é o Messias, que Jesus, que era representado por esse cordeiro, por essa festa que era perpétua, e é perpétua, agora tem que ser comemorada de um jeito novo, porque Jesus renovou o ritual. A mensagem é a mesma, a libertação, tem que lembrar do Êxodo, tem que contar aos filhos a história. Olha a gente aqui fazendo esse vídeo estudando o Êxodo. Mas o cerimonial mudou e eles ficam arraigados na tradição humana e não esquecem que Jesus veio, o Deus vivo, o Cordeiro de Deus vivo, e transformou esse ritual na Santa Ceia. E aqui o autor coloca que somente o sábado sagrado, o quarto mandamento, que é o selo de Deus, segundo a Bíblia, também é observado pelos judeus praticantes, né? E é o mais antigo. Então, depois do sábado, que é o mais antigo, a ordenança divina que foi dada lá no Éden, quando Deus santificou e abençoou, é essa festa que eles fazem. Mas essas festas eles fazem, como eu falei, a Páscoa, mais fazendo o ritual de forma a desobedecer o que Deus pede, né? Dá para fazer o jantar, dá para comemorar, mas o ritual é a Santa Ceia, é refletir no que Deus pede, né? No que Jesus fez aqui com os discípulos. E Ellen White traz isso. Ellen White traz essa explicação. Por isso que o profeta existe para ajudar a gente a interpretar do jeito certo, né? E aqui Ellen White coloca, ó, o sangue aspergido nos umbrais das portas prefigurava o sangue expiatório de Cristo e a contínua dependência do homem pecador dos méritos desse sangue para estar salvo do poder de Satanás e para a redenção final, né? Então isso aí a gente já viu. E aqui entra o legal, ó. Ellen White fala, Cristo comeu a ceia da Páscoa com seus discípulos pouco antes de sua crucificação. E na mesma noite instituiu a ordenança da ceia do Senhor, a ser observada em memória de sua morte, do Cordeiro que veio. Aquele ritual antigo é substituído aqui. Agora é assim que vocês vão comemorar o sacrifício do Cordeiro, a morte. É o sangue que foi passado nos umbrais para você ser salvo em a sua casa. Olha o que Ellen White coloca aqui. E a profeta existe para isso, para dar discernimento. E quem não aceita o dom de profecia, Ellen White, interpreta errado. Até então, a Páscoa era celebrada para comemorar a libertação dos filhos de Israel do Egito. Mas, em seu lugar, ele agora deixou essa ordenança para comemorar os eventos de sua crucificação. Então, a Páscoa simbolizava a libertação ali do povo, mas era muito mais do que aquilo. Só que o povo de Israel, os líderes religiosos, os fariseus, sempre achavam que eles eram os únicos que iam ser salvos, que ser escolhido era o único povo digno de salvação. E não foi isso. Eles foram chamados para ser testemunhas, para falar de Deus e salvar outras nações, outros povos, toda língua, povo, nação, tribo. E aqui a Páscoa era um movimento de libertação ali para aquele povo, mas representava a libertação que viria de Jesus por toda a humanidade, não é só para eles. E eles continuam até hoje adorando aquela Páscoa como se fosse só a libertação para eles, um evento exclusivo deles. Eles não entenderam a visão macro da cerimônia. Jesus veio e ensinou isso, transformou isso, deixou essa ordenança para comemorar a crucificação e a salvação por todos. Após participar da Páscoa com seus discípulos, Cristo se levantou da mesa e disse, tenho desejado ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Isso está em Lucas 22:15. Ele então realizou o ato humilde de lavar os pés de seus discípulos. Esse é o outro ritual que a gente faz na cerimônia da Páscoa, né? Na Santa Ceia, quando a gente vai lembrar ali, que é um evento que a gente faz na igreja uma vez por ano, às vezes 2 vezes por ano, para relembrar o sacrifício, o plano de salvação, o evangelho. A gente lava, sinal de humildade, de servidão, lava o pé do outro ali, como Jesus lavou dos discípulos, né?
O exemplo de lavar os pés dos discípulos foi dado para o benefício de todos os que crescem em Jesus. Ele os instruiu a seguir seu exemplo. Essa ordenança humilde foi designada não apenas para testar a humildade e fidelidade daqueles homens, mas também para manter viva na memória deles a lembrança de que a redenção de seu povo foi conquistada sob a condição de humildade e obediência contínua de sua parte. Então, assim como o povo de Israel precisou se humilhar ali, obedecer a Deus, fazer o ritual, passar o sangue na porta, aqui o lavar pés representa essa necessidade de se humilhar. E parece que Jesus já sabia a onisciência que ele é Deus, que o ser humano hoje ia ser arrogante e prepotente. Olha o amor de muitos como se esfria, que é profético. E lavar o pé de alguém hoje, imagina, não quero sujeira. Então lavar o pé de um irmão, que às vezes você não tem muita relação, não tem muita intimidade. Então a Santa Ceia exige esse ato de humildade, de lavar o pé de outro. Então é isso, a necessidade para aquele cristão, que é cristão de verdade, tem que esmurrar o seu eu, né? Não sou mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, além de compartilhar o pão, o sangue, o lava-pés. E aqui ela continuou o cerimonial da Santa Ceia, né? Jesus então tomou seu lugar à mesa onde estavam colocados o pão e o suco de uva, preparados de acordo com as instruções, sem fermento, né? Para simbolizar a ausência de pecado. Cristo parecia muito pesaroso e, pegando um pão, dando graças a Deus, o partiu, lhes deu, dizendo: isso é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice dizendo: este cálice é a nova aliança. Olha isso. No meu sangue derramado por vocês. Então é uma nova aliança, é um novo método, é um novo jeito, é um novo símbolo de fazer. Não muda a aliança eterna do plano de Deus. A aliança de Deus é uma só. Ele quer se relacionar conosco, Ele quer nos salvar. Então a aliança é uma só. Mas a forma de representar essa aliança, ela é mudada ao longo da história conforme o contexto, a época e o propósito de Deus. Então no Jardim do Éden era de um jeito, com sacrifícios ali. Depois veio aqui os rituais. Depois veio o santuário. E hoje tem a Santa Ceia, tem o batismo. Então é a mesma aliança de formas diferentes, né? Isso está em Lucas 22, versos 19 e 20. Aqui, nosso Salvador instituiu a Santa Ceia a ser celebrada com frequência para manter viva na memória dos seus seguidores as solenes cenas da traição, de sua crucificação pelos pecados do mundo e da libertação, como ele deu lá na Páscoa e lhe dará para a gente novamente. Ele desejava que seus seguidores compreendessem a contínua dependência de seu sangue para a salvação. O pão partido era o símbolo do corpo de Cristo, dado para a salvação do mundo, não só para uma raça específica, para um povo. O vinho era um símbolo de seu sangue, derramado para a purificação dos pecados de todos aqueles que viessem a ele em busca de perdão e o recebessem como Salvador. É forte isso aqui, né? Bacana demais para você entender a Santa Ceia, caso você não tenha entendido, né? Transferiu aquele ritual da Páscoa ali. Para a gente finalizar, ainda tem mais uns detalhes aqui, deixa eu trazer os slides de volta, né? Então aqui, o pão agora representa não apenas o corpo que morre, mas o Cristo ressuscitado que alimenta e sustenta a vida dos salvos. E olha o que está em João, livro de João, Novo Testamento, capítulo 6, no verso 51. Para aqui fala melhor e mais clara do que essa. Eu sou o pão vivo, o pão da vida que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. Então, obediência, né? Então Cristo morreu como cordeiro, mas vive como pão da vida. Essa é a chave. Como cordeiro, Jesus foi sacrificado. João 1,29. Como pão vivo, Jesus é ressuscitado e presente eternamente em nossa vida, como a gente acabou de ler. A ceia celebra não apenas a morte, mas a vida atual de Cristo com o crente, a pessoa que aceita. Diferente do ritual lá da Páscoa do Êxodo, que era só o livramento e representava ali a salvação da morte. Não trazia a questão da vida eterna. Simbolizava o cordeiro que viria. E agora Jesus vem e completa a simbologia de tudo, mostrando que ele é o pão da vida, né? Ele era o cordeiro que tiraria o pecado do mundo. Então a gente vê esse texto do apóstolo Paulo, né? 1 Coríntios 11, 26, porque todas as vezes que comerdes esse pão, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. A ceia é memorial da cruz, mas também sinal da ressurreição e da volta de Cristo. Então é o que eu falei, a Santa Ceia relembra a ressurreição e o batismo também é a demonstração da ressurreição. Não tem domingo. Essa ideia de que domingo é para lembrar a ressurreição. Isso é invenção do diabo, tradição humana para tirar a guarda do sábado, que é o dia abençoado, santificado, o dia de adoração a Deus. As simbologias de ressurreição é a Santa Ceia e o batismo, né? O pão não representa mais um cadáver, mas um Cristo vivo que se alimenta. Então a gente viu
toda essa simbologia aí, né? A substituição do cordeiro pelo pão não é uma perda simbólica, é um avanço teológico. Não anula nada, complementa, né? Celebramos agora não só a morte de Cristo, mas sua vida em nós. O pão é o cordeiro vivo, presente e suficiente, sustentando a nossa criação até o dia da ressurreição final. A ceia é um ato de juízo pessoal, olha que legal isso aqui, de autoexame diante do trono de Cristo. E aqui vem uma mensagem legal. Quem é que pode participar da Santa Ceia? Qualquer pessoa. Tem muita igreja que proíbe, só quem é batizado. A Santa Ceia é uma cerimônia de quem aceita Jesus. Não importa se você é batizado ou não, qual é a sua denominação. Na Igreja Adventista do Sétimo Dia, qualquer pessoa que segue esse critério que a Bíblia diz aqui, pode realizar a Santa Ceia, acreditando em Cristo, no sacrifício dele, aceitando essa salvação e dizendo que quer obedecê-lo. Tá? Então aqui, ó, o que aqui 1 Coríntios 11, 28 fala? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Então a pessoa só precisa crer, entender o contexto, o que é Páscoa, o que é o Evangelho, o que foi a morte de Cristo, qual é o plano da salvação, o que é que ela precisa fazer para ser um cristão, o que é que ela precisa obedecer, o que é que Deus pede. Então quem tem conhecimento, compreensão disso, pode fazer a Santa Ceia. Por isso que crianças que não entendem, não têm esse raciocínio, não participam. Porque a Bíblia fala que tem que se examinar a si mesmo, hein? Se reconhecer como pecador, né? E aí entender todo esse contexto. Então a criança, a partir do momento que ela entende, que compreende isso, ela pode participar da Santa Ceia também. E aí vai depender da idade, da maturidade da criança. Tem uns que mais cedo, 12 anos, tem outros que mais jovem, 10 anos, 9 anos, 8 anos já entende. Então vai depender. Participar da ceia exige discernimento espiritual e reverência. Então, criança às vezes leva na brincadeira, né? Fica ali brincando, acha que é suco de uva. Então, é desrespeito com a cerimônia que é sacra. Então, tem que levar em consideração tudo isso. Quando a pessoa entende que é espiritual, tem que refletir, tomar decisão, aceitar Jesus e ter reverência, pronto. Ela está apta a tomar a Santa Ceia, né? Por que isso? Olha o que Paulo diz, 1 Coríntios 11, 29. Olha o apóstolo Paulo. Paulo diz que quem participa sem discernir o corpo de Cristo, o entendimento, o significado, come e bebe juízo para si. Então está se condenando. Forte isso aqui, né? Portanto, realizar a ceia é tratar levianamente o juízo de Deus, como se fosse um rito social sem peso eterno. Então não adianta fazer de forma mecânica, fazer por fazer, porque todo mundo está fazendo, para demonstrar que eu sou cristão, que eu estou na igreja, então eu vou fazer. Não sabe o que é, está fazendo porque Maria vai com as outras. O juízo vai chegar, porque a pessoa está fazendo de forma mecânica. Ela vai ser condenada, porque ela não está vivendo, ela não está aceitando, ela não está fazendo aquilo de coração, de reverência. Ela está fazendo de forma mecânica. E Jesus não quer isso. Ritual não é o ritual que salva. Às vezes tem gente que está fazendo, não, eu vou fazer porque senão não é. Né? Então tem que entender. Tem gente que não faz porque se acha pecador, sou pecador, briguei, não estou com o espírito bom. É aí que você deve fazer. É para aquele que está se sentindo pecador, indigno, miserável, mas aceita Jesus. Jesus vai te transformar. Então vai lá, se relaciona com Deus, se reconsagra, se reconcilia. E aí a Santa Ceia, quando você comer o pão, beber o sangue e orar, o Espírito Santo vai agir em você. É para isso que existe a Santa Ceia, né? Lembrar da salvação. A gente não merece, pecador, mas Jesus nos salva. O autoexame na ceia é uma miniatura do juízo investigativo. Forte isso, né? Então Jesus está no céu, a porta da graça ainda está aberta. Ele está registrando os atos bons, as boas obras e as más. E quando você faz uma Santa Ceia, vai lá para se consagrar, se reconciliar com Deus, demonstrar a sua incapacidade e colocá-lo como dominador, criador, redentor, salvador da sua vida. Ele anota lá, ó, se entregou novamente para mim. E aqui é uma miniatura do juízo investigativo. Você vai estar salvo em Cristo Jesus. É tempo de juízo. 1 Pedro 4,17. Os sinais estão aí, as profecias estão se cumprindo e a gente precisa estar em dias com Deus, né? Porque a gente não sabe o dia que a gente vai descansar. A ceia é a expressão visível de quem aceitou o sangue da aliança e está sob o selo do Cordeiro. Tratar isso com indiferença é grave, especialmente no tempo em que o céu avalia os que professam fé. Então, tem muita gente dizendo que é cristão. Muita denominação dizendo que é cristã, que acredita na Bíblia, mas acreditar é uma coisa, vivenciar do jeito certo é outra, né? Por isso que eu discutindo com meu primo, conversando, a gente fala, né? Nem todo mundo que diz cristão é, nem toda igreja que diz que é cristã protestante é, no sentido de viver o que de fato significa o cristianismo, né? Porque tem muita gente distorcendo, descumprindo, desobedecendo, mudando o tempo, mudando a lei, idolatrando e diz que é cristã. Então, aqui, ó, Jesus fala, a gente viu que nem todo mundo que diz Senhor, Senhor, que fez milagres, que falou no nome de Cristo, vai ser salvo. Jesus vai falar, apartai-vos de mim, que eu não vos conheço.
O céu vai avaliar. E a gente não pode julgar quem é a gente para julgar o outro. É Deus que vai avaliar, que vai julgar. Os que professam a fé, né? E como é que ele vai ver isso? Pelas obras, pelos frutos. Pelos vossos frutos vos conhecereis. A fé sem obras é morta, né? E aqui, o juízo divino, na quinta-feira, então a gente viu isso. Deus feriu os primogênitos do Egito para julgar seus falsos deuses e punir o faraó, refletindo o princípio de que colhemos o que semeamos. A gente colhe o que a gente planta, né? Na 10ª praga a gente viu isso. Deus é soberano, Deus é misericordioso, Deus é juiz, e a gente tem que demonstrar se a gente quer obedecê-lo ou não. O importante é essa mensagem que ficou na quinta, que a gente não sofre isso sozinho, né? As consequências de nossas ações erradas vão chegar em outra pessoa, vão respingar em outras pessoas. Outras pessoas, às vezes, até mesmo inocentes, também sofrem. Essa é a natureza do pecado, né? Então, aqui na sexta, hoje a gente fechou. Não bastava que o cordeiro pascal fosse morto, seu sangue deveria ser aspergido nos batentes. O ser humano precisa fazer a sua parte, precisa decidir, precisa obedecer. Então, essa ideia de que uma vez salvo, salvo para sempre, que a lei foi abolida, que não precisa fazer nada, é diabólica. A gente tem que fazer sempre a nossa parte. Como o povo de Israel teve que matar o cordeiro, fazer o ritual. E o ritual hoje é se batizar, porque a Bíblia fala quem crê em mim se batizar vai ser salvo, obedecer os 10 mandamentos, porque os remanescentes são os que guardam os mandamentos, e testemunho de Jesus. E testemunhar é acreditar na profecia, no dom de profecia, e pregar a palavra de Deus. Inclusive para os filhos, como a lição disse aqui, para os filhos e netos, passar essa mensagem, passar a tocha da salvação. Então, assim também, os méritos do sangue de Cristo, fazendo tudo isso, vão ser aplicados no nosso coração, né? Então, onde é que a gente aterriza? Finalizando, o vídeo ficou mais longo hoje, mas é sábado também, daqui a pouquinho, a gente tem aí mais tempo para estudar, tá juntinho com Deus, né? Patriarcas e Profetas, Ellen White, página 230. Ela fala, a carne devia ser comida. A gente tem que aceitar, decisão nossa. Para alcançar o perdão, não basta crer em Cristo. Quando a Bíblia fala de crer, é aquele que crê e demonstra isso pelas obras. Não é só dizer pela boca, da boca para fora. Ellen White reafirma isso. Devemos, pela fé, receber constantemente força e nutrição espiritual de Deus, mediante a sua palavra. Cristo afirmou, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão a vida em vocês mesmos. Então tem que agir, tem que fazer, tem que ter um comportamento. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. João 6,53. Então, tem que fazer a sua parte. Como é que é salvo pela graça? Porque Jesus fez, mas ele pede para a gente fazer a nossa parte. A aliança, os dois têm parte, os dois têm tarefa. Então, Deus já fez a dele, Jesus já fez a dele. Salvação, graça. Agora a gente tem que fazer a nossa. Demonstrar fé. A fé é um dom que vem de Deus, a Bíblia fala. E você demonstra isso e adquire esse dom sendo obediente, fazendo o que Deus pede. E aí as suas obras, seu comportamento, tá bom? Então, aplicação para a gente finalizar aqui. Como entender que o Senhor foi justo ao matar os primogênitos do Egito e o mundo no dilúvio, por exemplo, muitos dos quais eram inocentes? É uma pergunta provocativa, né? É possível conciliar isso com o amor de Deus? O que significa ser coberto pelo sangue de Jesus e que seu sangue nos purifica do pecado? Como podemos aplicar esse conceito em nossa vida hoje? Tem uma provocação aqui. Então, na verdade, não tem ninguém inocente. Deus avisa sempre a todos, né? Então, ele avisou ali, sempre, no dilúvio, 120 anos pregando, e as pessoas não fizeram. Nas pragas do Egito, avisou, mandou 9 pragas antes, né? Mandou, antes de começar as pragas, dizer que ia matar o primogênito, e as pessoas negam. As crianças que estavam ali, os pais eram os responsáveis pelas crianças. Então, o pai recebeu a orientação, mate o cordeiro, passe no umbral. Então, não tem inocente. E é por isso que quando Jesus voltar para fazer o juízo final, ele diz, um dos critérios, das características é quando todo mundo tiver ouvido a palavra de Deus, o Evangelho, tiver sido avisado, para depois não dizer que não sabia. E mesmo assim a Bíblia fala que cada um vai ser julgado conforme a luz que recebeu, a informação que recebeu. Então Deus é justo demais, né? Não tem inocente. Até porque ele vai julgar cada um conforme o conhecimento que tinha. A responsabilidade vem quando você assiste um vídeo desse, que tem o conhecimento de tudo e agora precisa decidir. Tem muita gente que até não quer saber de igreja, de Bíblia, de Deus, porque se conhecer e não aceitar, e não viver, não se transformar, não se tornar nova criatura, vai se condenar. Mas não sabe a pessoa que se ela nega ter o conhecimento, ela já está se condenando, né? A Bíblia fala em Oséias 4,6 que o povo perece por falta de conhecimento. Então, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Saber e não fazer, você se condena. Conhecer e não praticar, você se condena. Agora, não conhecer, a Bíblia fala que você também se condena, né? O povo perece por falta do conhecimento. Se você decidir não conhecer, é pior ainda. É o maior ignorante, é aquele que
não tem o conhecimento e nega ter o conhecimento. Tenha maturidade, escolha viver ao lado do seu Criador, tá bom? Então aqui, para finalizar agora de fato, trazer a mensagem final aqui que eu peguei lá do professor Gilberto, né? Deus sabia que o momento seria tão marcante que ordenou ao povo que contasse aos filhos, parentes e netos no futuro. E é por isso que a gente está gravando esse vídeo até hoje, por isso que existe Páscoa. Apesar de ser deturpada, a gente precisa passar essa mensagem. Então conta direitinho, passa esse vídeo para seus amigos, familiares, para seus filhos. Mostra o que é a Páscoa, quem é Deus, o plano de salvação, a necessidade de aceitação, de obedecer a Deus, os 10 mandamentos, os rituais que ele pede da Santa Ceia, do batismo, né? A história de libertação, a história de proteção e da presença divina entre eles e entre nós na caminhada, desde o Egito, desde o mundo caído até a terra prometida. O juízo divino foi anunciado e pela fé os israelitas se prepararam e foram justificados pelo sangue do Cordeiro morto. Isso mostra que nosso comportamento tem consequências reais para a salvação ou perdição. É o detonador da imagem. Botão sim ou não? Qual é a sua resposta? Qual o botão que você vai apertar na sua vida? Lembrando que o que você apertar vai repercutir na sua família. Que Deus continue nos abençoando e nos dando a esperança de sua proteção no tempo do fim. Quando o seu povo que guarda os mandamentos e tem a fé em Jesus será protegido do dragão, das bestas e do falso profeta. É o que vai acontecer no tempo do fim. E está perto, né? Eu acredito que ainda vai ser na nossa geração. Então fique com Deus e a paz do Espírito Santo, né? Desde já, um ótimo sábado para você e para sua família. O vídeo ficou mais longo hoje, mas valeu a pena. Foi um estudo muito legal, muito aprendizado e necessário para a gente colocar em prática, porque às vezes a gente negligencia, né? Eu confesso que eu vou falar de forma mais enfática. Minha filha está com 4 anos, ainda está aprendendo a entender as coisas, mas já dá para falar da Páscoa, né? A gente viu, passou algumas Páscoas, ela já teve, está com 4 anos. E a gente fala que não é legal, é uma Páscoa que não tem nada a ver de chocolate e tal, mas não explica direitinho, né? E vamos explicar o porquê. E por que é que se comemora com ovo de Páscoa hoje, a narrativa diabólica, né? De distorcer, de esconder a verdade, tá bom? Então é isso, se você gostou, curta aqui, comenta, se inscreve aqui no canal, clica no sininho para fazer esse conteúdo chegar para mais pessoas e para você receber as notificações sempre que eu postar conteúdo novo aqui no canal, tá bom? Espero que você tenha gostado. É uma forma que você tem de agradecer a gente por esse tempinho aqui. E eu espero você no estudo de amanhã. Um novo tema a gente vai começar, bacana também, sobre alguns milagres no caminho, na trajetória do povo pelo deserto, né? A abertura do Mar Vermelho. Vamos falar disso, que muita gente acha que a história da carochinha é conto infantil. Eu aguardo você amanhã, se assim Deus permitir. Forte abraço, sucesso e fique com Deus.